Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que foi esse final de semana? Os jogos dos gaúchos, como é que tu acompanhou tudo? Olá a todos, olá a todas. Olá, Vitor aí, tudo tranquilo comigo? Foi mais um ótimo final de semana. Agora estamos aí começando o mês do Cachorro Louco, né? Vamos ver como é que vai ser para a dupla Grenal, Torcendo os dedos para que dê tudo, certo, né? Um monte de gente não gosta desse mês de agosto, né? Vamos começar com o pé direito. Tudo tranquilo contigo, Vitor? Tudo certo, fim de semana legal. Vi um amigo meu das antigas, foi bem divertido. Mandar um abraço para ele aí. Tá indo morar em São Paulo, cara, grande figura. Vai para uma grande capital, hein? Tentar a vida lá. Isso daí, ele já foi para lá ou é a primeira vez que tá indo? Eu acho que é a primeira vez, ele tá indo, não sei se visitar ele já foi, mas para morar é a primeira vez. Vai lá tentar a vida. Isso daí. Os parabéns para ele pela coragem. Isso aí. Sentiremos falta, né? Mas a gente se vê por aí. Sim, agora o Whats faz chamada pelo vídeo ali. Hoje em dia tá todo mundo perto, né? Eu tô aqui em Cachoeira, tu tá em Santa Cruz e a gente tá se falando, né? E daí também tu já tem uma hospedagem lá em São Paulo também. Se quiser visitar lá, dar um rolê lá em São Paulo, já tem onde parar. Mas qual é o nome do teu amigo aí? É o Julian, grande, meu amigo dele, foi meu colega na escola. Tempo da escola e amizade duradoura de tempos aí. E que continue. E além disso, tivemos futebol, né? Muito futebol. Não tivemos o Grêmio, que só joga na sexta, mas tivemos um grande jogo do Inter ontem. Lembrando que nós gravamos o programa na segunda-feira, o Inter jogou no domingo, finalmente um jogo do Inter às 4 da tarde no Beira-Rio, um dia ensolarado, dia bom dia, torcida colorada foi em peso. E o Inter confirmou uma grande vitória contra um grande adversário, né? O Atlético Mineiro, com uma grande atuação, né? O Inter teve que tirar o pé, né? Para não amassar demais. Para não amassar demais, para não ficar feio, né? Para não ficar feio. Foi nítido que o Inter deu uma bela de uma recuada no segundo tempo. Ficou nítido. Mas eu achei que o Atlético deu uma ajeitadinha, porque assim, foi 3-0, mas o Atlético também, o Daniel trabalhou, temos que falar disso, né? Porque a gente criticou o Daniel nesse espaço aqui, e ontem ele fez teve boas intervenções, o Atlético teve bola na trave, poderia ter saído gol do Atlético no jogo, né? Mas o Inter foi soberano, o Inter foi somando o primeiro e o segundo tempo, ficou justo o placar, ficou justa a vitória do Inter, né? E deu tudo certo para a torcida do Inter em relação ao tempo. Foi um domingo bonito, sem muito frio na capital. Deu para bastante gente aproveitar e fazer o churrasco ali de domingo, finalmente, como tu falou, no domingo, churrasco na Marinha ali. Tava bonito, a fumaceira pegando. E... e foi tudo tranquilo, assim, né? Como deve ser no futebol, assim, as duas torcidas aproveitando o momento antes da partida, sem violência. E a torcida compareceu em peso, né? Não foi o segundo maior público, não foi um pouco inferior em relação à Sul-Americana, mas compareceu. Foi lá dar seu apoio. O Beira-Rio voltando realmente a ser um caldeirão. E em questão do Inter, hein, teve jogadas que dá para dizer que ali principalmente no segundo gol, foi lances de videogame, né? Teve dois lances de videogame. Aquele lance que o Maurício fez o primeiro gol, aí na sequência teve uma tabelinha que começou lá na defesa, que chegou pro Maurício concluir dentro da área, e o Maurício quase fez o segundo gol. Aí depois teve uma jogadinha pelo lado direito, que daí saiu o gol do Wanderson. E fazia muito tempo que eu não vi um gol o Inter fazer esse tipo de jogada tão tramada, desde a defesa, em velocidade. Todo mundo, tu vê assim que o time do Mano Menezes tá bem entrosado, e assim ficou a sensação que se o Inter jogar o que jogou contra o Atlético ontem, nos outros jogos, tem condição de encarar qualquer time do Brasil, assim. Não, claro, não digo que seja melhor que o Palmeiras, mas entra com condição de competir contra qualquer time.
Não. Se entrasse como entrou ontem, no primeiro tempo, não ia ser como foi o primeiro tempo lá contra o Palmeiras, né? Que o Palmeiras Sim. praticamente massacrou o Inter lá no primeiro tempo, lá, né? É. E foi bem diferente. Sim, mas também não era o mesmo, não era a mesma escalação, acho que não tinha. Ah, não, o Wanderson jogou. Qual foi a diferença? Vamos ver. A diferença é que o alemão saiu no, no, O alemão no- saiu jogando e no primeiro tempo contra o Palmeiras jogou Pedro Henrique e Wanderson, né? Talvez Isso mesmo. tenha dado uma diferença, né? Porque o alemão, apesar de não ter feito gol, foi muito bem no jogo ontem, né? Sim, Ele foi faz, bastante elogiado. ele tem um papel tático ali de brigar com a defesa bem importante. Tanto que no primeiro gol do Maurício, se eu não me engano, foi ele que escorou a bola de cabeça pro Maurício, né? Ele ganhou, É, ele, ele ganhou no alto sim, e a bola ele caiu. tava, ele tava ganhando todas no alto ali, quando o Daniel pegava a bola e jogava para cima, ele ganhava em todas no alto ali. Daí no segundo tempo ali, daí eu não eu achei meio ruim ali o Inter em questão dos passes. Que no primeiro tempo era jogada de videogame, daí no segundo tempo, daí meio que desistiu do jogo ali, Hum, deu oportunidade claras, até tu destacou as defesas do Daniel ali, que foram mais de duas defesas importantes que o Daniel fez no segundo tempo ali, salvando. E o Inter começou com a entrada do Pedro Henrique e do o novo atacante do Inter ali agora, que é o argentino, Brian o Romero entrou. Romero. O Romero participou de umas duas, três jogadas e foi bem. Achei que ele foi bem Sim, nas. mas era tudo, depois tudo começou balão para ele, né? Ah, Tudo sim, balão, tudo balão. sim. Até um lance ali, ele pegou a primeira oportunidade, ele recebeu um balão e saiu daí, mas perdeu na velocidade e pouco pôde fazer para Uhum. finalizar. Mas depois acabou aquelas jogadas, foram tudo. Isso daí que eu vejo que o Mano Menezes tem que arrumar lá. Essa, Parece que falta foco, e se o Atlético Mineiro faz um gol no início ali? sim. Entendi. É, uma sensação que eu fiquei do jogo foi um pouco assim também que as coisas deram certo, né? Tem dia que não dá Sim, certo, tem dia que dá certo. aham, E mais uma coisa que eu achei do segundo tempo que tu falou é que eu achei que foi um pouco o Inter assim que entrou meio recuado, mas o Atlético se ajeitou no intervalo, né? E aí ficou meio sufocante até porque parecia que todos os rebotes iam pro Atlético. O Inter roubava a sim, bola, tentava sair jogando e quando vê tava no pé do cara do Atlético. Tava no pé do sim, cara. O Inter não conseguia respirar direito, mas daí o Inter fez trocas ali pelo meio entrou o Johnny, sim. depois entrou o Estevão e depois daí estabilizou e o Atlético não fez mais nada. Foi um, É o, foi uns 15 minutos que durou isso, assim, daí o Inter mexeu e a situação melhorou. e o Johnny entrou ligado, não deixou o Hulk também jogar, né? Isso daí que Sim. foi um grande destaque no Inter. É E o Mau O Hulk que basicamente o que ele fez foi só reclamar da arbitragem, né? tava Impressionante. estressado, deixaram o É, Hulk estressado ontem. ele só reclama da arbitragem o tempo todo, o Hulk, né? O Hulk adora. O Hulk ficou verde. Não, mas eu quero dar os parabéns pro Maurício, né? O Maurício voltou a acreditar que realmente chutou, deu um chute que tanto a gente falava que estava faltando no Inter, alguém chutar de fora da área e ele pegou e chutou, né? E assim Uhum. que saiu o primeiro gol do Inter, um belo de um chute. Que continue assim, né? Ele Sim, chorou tudo, fazia mais de 20 jogos que não fazia gols. sim. É, aqui a gente também fez pontuações sobre ele, que ele não tinha, não conseguia ter boas atuações, mas ele tem Sim, bola, só que é que o que eu acho assim do Inter é que desde que chegou o Mano, tá todo mundo crescendo, né? sim, Quando tu nota assim que tá todo, tipo, não tem nenhum jogador mal no Inter que tu diga assim, ah, esse aí tá mal, esse aí não tá cada vez menos isso no Inter. Então tu tem que isso, quando isso acontece é trabalho coletivo, né? sim, E o Maurício entra nisso, né? O Maurício, ele não, tu vê que ele com a bola no pé, ele não apanha da bola sim, e só que para jogar bem, tu tem que colocar ele num contexto favorável, né? E é isso sim, que o Mano tá fazendo. Certo, deve ter incentivo também. O Mano deve chegar para cobrar chute de fora da área também. Deve dizer, não, tem que arriscar mais, tem que ser mais incisivo. E ele tá começando a cumprir isso e tem tudo para daqui a um pouco começar a dar resposta, né? Mais É seguidamente. um cara agora que eu tô sentindo falta, que tá faltando chutar agora, também é o Depena, né? O Depena É, tá faltando. Não tá sendo o mesmo o jogador que estava sendo anteriormente.
tá meio que relaxando, tá faltando dar uns chutes aí também para É, acreditar mais, tá? é, Tá e meio ele, desligado, eu vejo o Depena meio desligado. e ele é canhoto, canhotos tem facilidade para chutar em tese, né? E o que Então, que tu vê em relação. Desculpa, eu te cortei. Então, não, é isso, é isso. É só que eu tenho notado que o Depena joga um pouco mais. Ele joga mais armando de trás, ele tem pouca chegada na frente mesmo, assim, né? Ele tá jogando quase de auxiliar do Gabriel ali na saída, na saída de meio campo. Então, sim. por exemplo, o Maurício joga mais adiantado em relação a ele, né? Eu acho que Ah, é muito de ele se sacrifica um pouco, talvez, pela. o Gabriel desarma, passa pro Depena e o Depena faz a armação, né? É É, sim o auxiliar. Mas sim, exatamente. isso daí tá dando certo, mas falta o Depena mais chutar, assim, fazer Uhum, que nem o Maurício. E sim. aos poucos, vamos ver como é que o Inter vai surgir agora para jogando fora de casa na Sul-Americana e também com os novos reforços. O que tu acha dos novos reforços? Vão se encaixar bem? Ah, é difícil. Eu, honestamente, tem, é o Brian Tem Romero, um que está se apresentando hoje, é que veio do o Vasco, Everton, é o o Everton. Brian Romero, o Mikael, o Everton, e agora estão falando de Igor Gomes, parece que é um zagueiro que pode jogar de lateral, que era do Barcelona B. Esse não está confirmado ainda. Uhum. Mas, olha, eu não conheço nenhum dos quatro. Nenhum dos quatro. Assim, de ter visto e dizer, ó, é bom. E acho que no. Mas assim, É, o, vamos ver como é que vai ser o ataque. no ataque, o Inter não dá para dizer. Não dá para dizer que o Inter não tentou um grande centroavante de ponta, só que o Inter não conseguiu. E aí acabou trazendo esses que não são de tanta expressão, mas acho que para ruim não servem, né? É, eu vi Mas o assim, nome do. o alemão, para mim, até que se prove o contrário, o alemão é titular, porque ele tá bem. Esses caras vão ter que chegar e vão brigar por posição. Mas acho também que o Everton, porque o Everton vem com o aval do Mano, né? Ele Do jogou Mano do Menezes. Mano e até teve aquela história, né? Que o Mano teria disse que porque falaram que ele tinha problema de marcação, mas o Mano disse que isso ele poderia ensinar ao Everton e bom, eu acho que o Mano ele tá no momento que ele tá com crédito, ele não ia mandar vir um cara ruim para ele se queimar, né? Então, Sim, sim. a princípio eu acredito no Mano. E esse zagueiro do Barcelona B eu não conheço, mas ele acaba sendo necessário porque o Moledo mais uma vez teve problemas e estava todo mundo Sim. esperando o retorno dele e é muito incerto se pode contar com o Moledo ou não, então acaba que. Mas é outra coisa. O, E assim, ó, esse atacante que veio da Itália aí? esse aí O... é o mais polêmico, porque diz que ele chegou lá e dizem que ele teve problema de peso, problema Sim, físico, problema de peso. Sim. problema físico, então tem que ver, né? Esse aí é o que tá mais assim. Mas assim, o que que eu tenho a Ele dizer? foi rejeitado, ele não estava contando qual é o nome mesmo do rapaz, o Mikael, Mikael. O Mikael não estava nos planos mais do time dele lá na Itália, né? Até sim, descartou ele, emprestou para o Inter. O Vasco queria também, né? sim. É, mas eu acho o seguinte, eu acho que, bom, o Inter na última janela acertou quase todas as contratações, né? O Inter, ninguém conhecia o Wanderson chegou a jogar Sim, muito. Ninguém conhecia o Depena, falaram mal do Depena, o Depena tá mostrando que joga bem. Ninguém gostava, tem outros, deixa eu ver. Pedro Henrique, quando o Inter anunciou o Pedro Henrique, sim, ninguém conhecia o Pedro Henrique, falaram mal da contratação e hoje o Pedro Henrique caiu nas graças da torcida. Então a sim, direção tá criando aquele crédito, assim, tipo, de quando tu contrata um jogador que ninguém sabe quem é, pelo menos, mas eles acertaram, então tá dando para confiar. Vamos, então, sim, dar para confiar, tá diferente. Que o que deu descrédito para a direção colorada foi o Wesley Moraes, né? Daí ainda tá é, com. E o o David, David também, né? David sim, Wesley. esses dois aí que ainda deixa a torcida meio assim com a pulga atrás da orelha. E Sim, agora com o aval do Mano, com esse lateral, vamos ver qual vai ser a atuação dele. E uma coisa que eu quero ressaltar aí rapidinho, o mercado, hein? O mercado voltou a ser aquele jogador argentino na zaga, né? foi muito Com o bem Vasco. ontem, foi muito bem. Muito bem. No programa anterior tinha comentado que ele tinha que ser mais aquela cara de jogador argentino e ontem ele voltou a ser, né? No mercado. Sim. E, bom,
é difícil fazer destaques individuais quando tu tem uma vitória maiúscula dessa, porque, por exemplo, se Sim, tu for pegar, o Daniel salvou, o Bustos voltou e mostrou que ele é um cara acima da média pro futebol brasileiro. Ele é um dos melhores laterais do sim, Brasil, se não é o melhor. O Vitão foi bem, o Mercado foi muito sim. bem, o René voltou e preencheu bem o espaço. O Gabriel foi bem, o Edenilson foi bem, o Depena foi bem. Eu, É, por isso que eu acho. só, só achei ali meio que no segundo tempo ali, não. Eu acredito que ainda o Mano tem que dar uns puxãozinhos de orelha, porque, Sim, como comentei, vai que o Atlético começasse o o segundo tempo, ele fizesse um gol de cara ali, já ia, poderia desandar tudo como foi contra o São Paulo, né? E contra o sim. Botafogo, os jogos que o Inter saiu ganhando e meio foi tirando o pé e sofreu o empate e até a derrota pro Botafogo em casa. É. Eu acho que é os riscos de quando tu se Sim, desliga e quando tu, talvez às vezes, recua demais, né? sim, Porque às vezes tu recua demais, tu deixa o adversário vir pra dentro e tu corre risco de. Tem que ter sempre uma. Se tu vai se fechar, tem que fazer o que o Inter fez a partir da segunda metade do segundo tempo, que é sempre tem que ter um escape, né? sim, tem um Sempre, escape. tu sempre tem que ter um jeito de, por exemplo, ó, o adversário te ataca, tu Sim, se segura e tu tem que ter a potência de ter saber responder para o adversário manter aquele medinho. Olha, se eu for demais, pode vir um contra-ataque. sim. É, agora fica a expectativa aí pro jogo na Sul-Americana. É quinta-feira contra o Melgar, lá no Monumental de la Unsa, em Arequipa, no Peru. Teremos altitude, talvez seja um É. dos grandes 2.300 metros. Agora vem aquela cena clássica do Anderson O pedindo Anderson com com árabe. oxigênio. É, aí o Inter vai ter que usar vai ser importante aí a área de escape ali, né? E aproveitar os Hum, momentos, que nem ontem foi, né? Chegar sendo cirúrgico ali no ataque e depois meio que fechar, não correr tanto para não correr o risco até em relação à saúde, né? Ficar sem oxigênio lá e perder feio para um time inferior. sim. E aí tem dúvidas também, até pensando nisso, tem que ver como é que vai ser a escalação, né? Porque tem Sim, possibilidade de voltar o Alan Patrick, o Tyson, vai ter uma série de. Tem próprios, por exemplo, o Bustos fez o seu primeiro jogo depois da lesão, tá recém voltando, o René tá voltando. vai ser tudo. Então tem que ver. O Wanderson ainda também tá voltando. Tem que ver quem que o Mano vai escolher para jogar esse jogo, porque o adversário é fraco tecnicamente, mas Sim. É, provavelmente vai ser um jogo que vai exigir fisicamente do Inter muito, né? o bom é que nesse jogo o Mano Menezes vai poder mexer durante o jogo em 5 peças, né? Isso daí Uhum. ajuda bastante. Sim. Daí acaba o Mano Menezes a fazer uma estratégia aí em Com, relação a esse jogo. com- Se fosse tu, Mano Menezes, com todo mundo à disposição, quem tu escalaria? Assim, Eu é, começaria como começou ontem contra o Atlético. até com o Maurício Esse- também. Sim, o mesmo time. Eu acho que eu também. Eu não Mesmo boto, time. talvez eu pensaria em botar o Tyson no lugar do Maurício, mas não sei. Maurício jogou bem, Maurício Não, eu colocaria daí no segundo tempo o Alan Patrick no lugar do Maurício. Uhum. E daí depois eu colocava o Pedro Henrique no ataque lá, no lugar do alemão para sair na velocidade no segundo tempo. Sim, Para não para ter a escape assim, para não, digamos, vai que tá 0-0, mas não sofrer tanto para o Inter poder sair e segurar lá na frente lá. Para não ficar que nem ontem contra o Atlético Mineiro, muito recuado os primeiros 20 minutos do segundo tempo ali e só o Atlético Mineiro com a bola. É para não sofrer. sim. É, eu também acho. Eu botaria o mesmo time para. Porque em testa é o que tá mais bem fisicamente. Sim. E depois iria botando os que estão voltando aos poucos também. E é isso aí. Quinta-feira, então. O jogo aí é o foco do Inter, né? O foco do Inter.
É, aqui, ó, falando em foco, eu vou pegar uma frase aqui que o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, falou, né? Uhum. Ontem, na, na coletiva após o jogo Atlético Mineiro, daí ele foi questionado sobre a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. Daí ele falou: temos uma viagem longa até o Peru, não queremos descuidar do brasileiro. Entendemos que é possível sim brigar até o final. Não podemos perder o foco. Ó, Foi foco. essa a frase dele. A palavra foco. Ou seja, o Inter está com foco na Sul-Americana e no brasileiro. Sim, No sim, brasileiro está no G6, né? Não, não dá para desprender dali. sim. Não, e é uma coisa que, que sempre se fala do Inter, né? Porque eu acho que talvez seja um dos desafios daqui para frente do Inter, que é a constância, né? Porque o Inter Sim, cansa de fazer bons jogos. Tá tendo mais do que ano passado, mas faz bons jogos. Aí quando tu acha que vai estabilizar e que o Inter vai fazer sempre bons jogos, acaba que perde para um time pequeno, sim, empata jogos ganháveis. Então tá na hora, por exemplo, agora vai enfrentar o Fortaleza pelo Brasileiro, vai enfrentar o Melgar, tem que jogar igual e fazer igual que faz contra o Atlético Mineiro, né? sim. Porque E senão, como foi o segundo tempo contra o Palmeiras também. é, Ou seja, o Mano Menezes tem que estabilizar a equipe. exatamente. Tá aí um bom título pro programa, né? Sim. E o Juventude, Vitor, falando aí em manter a estabilidade no time e o Juventude, hein? O Juventude, mais uma derrota aí. E quando a gente acha que o Juventude pode estar dando sinais, era um jogo difícil, né? O Bragantino é uma boa equipe, estava jogando em casa, mas fica sempre a lamentação, né? Porque a gente torce para que o Juventude fique na primeira divisão e a situação vai ficando cada vez mais difícil. Ontem no título eu botei com apanhando da bola, que vários jogadores ali apanham da bola, dá para dizer isso. Uhum, Tem dificuldades com, digamos, com um objeto de trabalho. Está bem uhum, claro ali que o Juventude vai ter que ver jogadores com qualidade, vai ter que procurar na própria equipe, porque agora já foi feito algumas alterações no elenco, com alguns reforços, mas ontem tomaram um gol de lateral. O, até, aliás, quem teve a primeira, apesar do ali o Bragantino tá melhor na partida, estava melhor na partida e começou pressionando, mas quem teve a melhor chance de gol foi o Juventude, com o Pita, que recebeu um chute lá de trás, lá não foi nem um passe, foi um chute e o Pita, o brigador que é, brigou e viu que estava sozinho, daí teve que resolver tudo, perdeu na velocidade ali pro Léo Ortiz, mas conseguiu cortar ele e chutar com força, obrigando o goleiro do Bragantino. E aí esse foi o cenário, é o Pita sozinho brigando no ataque. sim. Os É jogos do o Juventude que eu acompanhei, para mim fica muito claro assim que eu não eu achei que o Humberto Louser ajeitou várias coisas do time do Juventude. Eu não tenho, por exemplo, a sensação de que o Juventude é um time assim desorganizado, sabe, no sentido assim, Não, não. que é problema técnico mesmo, é de Sim, é um qualidade problema. dos jogadores, do elenco, que não tem se mostrado suficiente para encarar a Série A. Sim, o time ficou mais organizado ainda foi no segundo tempo, perto dos 30 minutos do segundo tempo, quando o técnico de Juventude mudou, fez ali algumas mudanças, tirou uns jogadores, daí o Juventude ficou mais organizado. Mas o problema é que às vezes o Juventude tem alguns jogadores que não sabem o que vão fazer com a bola e ficam ali, sabe, Uhum. patinando, patinando e tentam cavar uma falta, ou como aconteceu ontem no primeiro tempo, o Juventude teve um escanteio no primeiro tempo, lá pro lado esquerdo, e foi cobrado o escanteio, daí a bola sobrou, veio para frente, foi parar lá na defesa do Juventude, daí o zagueiro do Juventude estava sozinho com a bola, sozinho, o que que ele fez? Errou o passe, errou o passe e errou o passe e botou a bola pro lateral. Uhum. Botou a bola pro lateral sozinho.
Sim. Eu não sabia o que fazer com a bola. E Aí aí fica difícil. ficou bem difícil mesmo. Daí falando, Vitor, dá para ver que o Juventude não sabe o que vai fazer com a bola. Até que o juiz deu 4 minutos de acréscimo, daí a bola sobrou para o Chico. O Chico podia lançar rapidamente a bola para a área, já que os jogadores estavam lá, ele ficou meio pateteando, pateteando, e o juiz terminou ali, o lance dele com ele no meio de campo. Sim. Bom, E não ia. E é nesses lances aí, mas daí o técnico falou na coletiva que o Juventude perdeu no detalhe. Mas para mim são vários detalhes. É, eu acho que o Bragantino foi superior no jogo, né? Sim. a defesa está boa. A defesa, apesar de ter levado um gol de lateral, foi desatenção ali, mas está mais compacto, está mais atento, tá ali. O problema do Juventude é não ter meio de campo. Sim. E é o Pita sozinho no ataque. Tá faltando alguém fazer o reforço com o Pita ali no ataque ali. Uhum. E ainda passa a questão da diretoria, né? O Juventude está nessa situação aí. Tudo começou no começo do ano, quando foram contratados 14 novos jogadores e o que tá e a resposta tá onde desses jogadores aí? É. A Aparentemente questão, o Juventude mais decaiu do que qualquer coisa, né? qual é o próximo jogo do Juventude Pois é, agora? eu ia comentar agora. O Juventude tem uma oportunidade, na minha visão, de nos próximos 3 jogos tentar dar uma recuperada, porque, claro, todos os jogos vão ser parelhos, porque o Juventude não tem um nível técnico tão alto. Mas, por exemplo, agora, no dia depois do Bragantino, o Juventude pega o América Mineiro em casa, no sábado, nas 4:30 da tarde, um horário bom de jogar, é um jogo bem ganhável. Aí depois, no outro sábado, o Juventude enfrenta o Cuiabá fora de casa. E depois o Juventude enfrenta no fim de agosto lá o Botafogo em casa. É, Então, ó, a hora é agora. agora é o momento. Agora é o momento de tentar uma reviravolta aí. Porque se nesses 3 jogos não dá para ganhar 7 pontos em 9 pontos dessa sequência aí. Sim. E aí tentar se ajeitar. Se não se ajeitar agora, fica muito difícil. É, vai ter que aproveitar aí para melhorar essa sequência aí, para conseguir pelo menos, vão ser 9 pontos, pelo menos conseguir aí uns 7 pontos aí, né, no caso. Né? Empatar com o Botafogo e ganhar de Cuiabá e América. Sim, É factível, eu acho que é possível. é possível mesmo, sim. É tudo que vai depender. Só agora, o que me chama a atenção é o discurso que o técnico novo ali é o mesmo do anterior, né? Perdemos no detalhe. Não admite ainda, não admite que o Juventude está sendo ruim tecnicamente, não está faltando alguém admitir. Chama atenção, claro que não vai falar abertamente no coletivo, mas está faltando alguém a falar, né? Não ficar com perdemos os detalhes. Parece que sempre o Juventude é superior e perde no detalhe, mas não é Uhum. superior. E Sim, quando sai ganhando, como foi com o Ceará, recua. Daí eu me lembrei que tu falou, o Juventude com um time com trauma. E é. ontem ficou bem claro, ontem o zagueiro pegou a bola, ficou sozinho e não sabia o que fazer com a bola e jogou a bola para a lateral. A torcida riu, uns Uhum. vaiaram, outros bateram palma, foi Sim. engraçado. É aquela coisa que é do trauma, mas, e é também da situação na tabela. Eu acho que quando tu tá muito. É aquela coisa que a gente tinha falado, que o Z4 ele puxa o time para baixo, né? Sim, Quanto mais afundado tu tá, mais pavor bate, mais medo tu tem, mais inseguro tu é para jogar. sim. Quando a fase é ruim, né? Se a fase é ruim, tudo gera medo, tudo gera dificuldade. Acaba Eu, sendo. Daí gera esse tipo de lance que tu tá falando aí.
Um cara que é bem esforçado, mas não acertava o último passe é o Capixaba. Uhum, Tem raça, tudo, mas o problema também do Juventude é no último passe. Às vezes o time sai com o zagueiro jogando ali, daí, no caso, ontem passou pro Capixaba, daí ele tentava passar pro Pita, ou a bola era fraco demais, ou no cruzar batia no corpo do time adversário. O Juventude também com Paulo Henrique também, é um dos jogadores que eu marquei, que não conseguiu cruzar uma bola na área direito, sempre uhum. batia no adversário. O E Vitor esse olhou o daí... jogo com indignação. Daí não concordo com o Humberto Louser aí que foi no detalhe, não, foi por questão técnica, foco, foi tudo. Uhum, Juventude vai ter que fazer uma reciclagem. sim. É, quando vê o Juventude já tá até pensando no ano que vem já. É, mas Tá, porque tá vai ter que, difícil. vai ter que aproveitar esses jogos aí, como tu destacou aí. Hum, No mínimo, um empate contra o Botafogo para 7 pontos, né? Para conseguir contra o América, Cuiabá e o Botafogo, 9 pontos disputados. sim, é isso aí. E olha, que é difícil. Eu acho que são jogos ganháveis, mas é aquela coisa: se o Juventude não pode ganhar do América, não pode ganhar do Cuiabá, vai ganhar de quem? Sim, daí o que que quer na Série A, Quem então? que quer na Série Entendeu? A? Quem quer na Série Sim, A? tá. O- E continuo, cabe muito ainda a direção do Juventude fazer uma análise profunda no elenco. O, o Pita tinha que ter mais 2 pitas no ataque. Sim. E O às vezes ele, Capixaba, e às vezes ele chegou a ser reserva, né? Do, sim, o do, Capixaba é esforçado tudo, sai na velocidade, mas tem que melhorar no último passe. Ele tem que. Não é possível que um jogador treina semana toda e na hora de fazer um passe pro companheiro que está a cerca de 2 metros, tu errar toda. Tá, tudo bem, errar num lance, sim, mas errar em todos os lances, não acertar um lance, um passe de 2 metros é ruim, né? sim, é ficar feio. Então tu acha que eu tava indignado olhando, tá? Sim, mano, pelo teu relato, não, pelo teu relato, assim, não, porque ele foi lá e ele jogou Ah, pra porque fora. eu olhei o Rui, tu olha a Inter Atlético Mineiro, foi um bom jogo, daí Hum, depois Juventude e Bragantino, deu decai um muito, né? decai muito. O Bragantino teve um alto volume ali no ataque também, atacou, mas não era uma finalização sem força, sem. Se for ver os números, aí o Bragantino fez inúmeras finalizações no primeiro tempo e no segundo tempo, mas foram tudo fraquinho. O goleiro César ali não teve dificuldades. Aliás, o César, para mim, foi um dos que falhou também no gol do Juventude. Deixou a bola passando entre os braços, por baixo dos braços dele ali. Sim, é Foi um. isso. É, fica complicada a situação da Juventude aqui. A gente Ficou. seguimos acompanhando, torcemos para um- que siga na Série A, mas também estamos realistas ao ponto de ver que tá difícil, né? O clima tá pesado lá em Caxias do Sul. O clima tá pesado. Enquanto o Caxias Caxias tá tá em alto, de o vento em popa, Juventude. a Juventude decaindo. Sim. Bom, mas é isso. Mais algum destaque de Juventude, Vitor? Ah, isso daí mesmo, só essas questões aí que não concordo com o técnico de Juventude. Tem que assumir os erros, não dizer que perdeu por detalhes. Tá certo. Bom, então vamos pro Grêmio, então, que agora tá jogando mais espaçado, jogou só na última Sim, terça e agora joga só na próxima sexta. Então, ele tá não de férias. tá Vamos de ver como é que férias vai aí, o sexta-feira. Roger com bastante tempo para trabalhar, testar opções. Então, uma beleza a situação do Grêmio. Então, Sim, vamos fazer uma projeção, né, pro jogo contra o Guarani na sexta-feira. E temos previsão de volta, porque o Bitelo foi expulso contra a Chape. Um sim. lance bem complicado, porque ele não foi para acertar o cara, mas foi imprudente, né? E acabou sendo expulso. Agora provavelmente vai entrar o Lucas Leiva no lugar dele. E no ataque, mais uma vez, o Ferreira machucado. Machucado. E O agora, departamento médico aí e tem provavelmente que vai se jogar o analisar Guilherme. também.
É, É, e a Chapecoense contra a Chapecoense foi mais uma vez um jogo ruim fora da arena, né? sim, o Grêmio não consegue repetir as atuações da Arena fora de casa. E vamos ver como é que vai ser em Campinas, porque contra o Guarani, porque tem toda aquela questão lá da primeira rodada lá, lembra do dirigente do Grêmio lá, Ah, falou, sim, ainda bem falou que do... vai ser o Ainda Guarani. bem que não é o Palmeiras. Está... Será que eles ainda alimentam o rancor dessa declaração? Pô, aí o Cruzeiro sofreu com o Guarani, né? Sim, Perdeu, aliás, por 1-0, poderia ter sido mais. E agora é o Grêmio. Se o Grêmio jogar como atuou contra a Chapecoense, Bahia, o agora lá o Brusque, não vai conseguir vitória não. sim. É, e Não vai. ainda mais, justamente porque o retrospecto fora de casa não nos leva a crer que o Grêmio. Mas também eu acho assim, ó, que o Guarani é 18º colocado com 19 pontos, né? Tá na zona de Sim, rebaixamento para a Série C. Esse é um bom jogo e o Grêmio com tempo de preparação. O Grêmio tem toda a condição de chegar lá e espantar essa história aí que não ganha jogos fora de casa, porque esse é um jogo ótimo para quebrar essa série, né? sim, Que é um time que está na zona de rebaixamento, é o Grêmio com tempo para trabalhar, vai ter Lucas Leiva, só não vai ter o Ferreira, né? Mas o Ferreira, o Grêmio não vem podendo contar com o Ferreira mesmo, então sim. é um jogo É, para o Grêmio ganhar, é um jogo que dá é para o o Grêmio o que ganhar. não pode, o que não pode acontecer é jogar ruim, como foi contra a Chapecoense e sair comemorando um ponto. Uhum, Até o Jeromel estava mais preocupado ali na coletiva ali, falar na questão dos jogos invicto que o Grêmio tá, mas realizando a Série B, são 15 partidas sem perder, ele ressaltou isso, uhum. mas se tu for ver, são empates com times bem inferiores. Sim. Não Ah, dá para todo, eu, comemorar empate com times inferiores, como fizeram os jogadores após a Chapecoense. eu acho que assim, ó, se tu pegar o tamanho do Grêmio e o grupo do Grêmio, o Grêmio é quarto colocado com 37 pontos, tá 5 pontos à frente do quinto colocado, que é o Tombense. Eu acho assim, que tirando o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia, que são os times que estão na frente do Grêmio nesse momento, o Grêmio tem, o Grêmio tem condição de ganhar do quinto para baixo de todos. O Grêmio é melhor que Sim, todos, tanto dentro quanto fora de casa. Então, qualquer jogo, se tu pegar a qualidade, qualquer desses jogos que o Grêmio não ganhar, não é que vai merecer críticas, mas são pontos perdidos, porque o Grêmio tem total sim. condição de ganhar de todos. A gente já falou assim, questão de elenco, o Grêmio ganha até do Cruzeiro. Sim, O elenco do Grêmio é bem mais forte. O que destaca lá no Cruzeiro é a presença do Ronaldo Nazário, isso sim. sim, Por isso que eu falo, não dá para ser comemorando como fez o Jeromel, mais pensando nos 15 jogos sem perder, porque foram os jogos que o Grêmio quase perdeu, né? sim. Mas falando no Jeromel, quero chamar a atenção aqui de uma frase. Hoje o Jeromel deu uma entrevista, né, uma entrevista coletiva. Ele falou aqui, ressaltou, guardei essa frase aqui para o programa de hoje. Ele deu uma entrevista hoje de tarde, aqui, quando um pouquinho antes da gente se ajeitar aqui, ele falou: até os meus 30 anos eu nunca tinha ganho nenhum título. Graças ao Grêmio fui convocado para a seleção brasileira, disputei uma Copa do Mundo e ganhei competições. É um personagem esse Jeromel no Grêmio. Ah, sim, para a história É, do Grêmio, ele é uma figura ímpar. Eu só, eu, e ele tá entre até pelos títulos, né? Ele tá entre os grandes zagueiros da história do Rio Grande do Sul, dos times que sim, passaram por Inter e Grêmio. Eu, eu acho que outros zagueiros do Grêmio, como o Anchieta, De Leon, eu acho ainda maiores que ele. Assim como eu acho que Figueroa e Índio são mais que ele, né? Pela minha visão. Mas não há dúvida que ele e o próprio Kahneman também, pela conquista da Libertadores de 2017, estão nesse seleto grupo. Ele é um ídolo, assim, da torcida do Grêmio sim. e isso, ninguém tira isso mais.
E acredito que ele é um personagem, assim, também que não tá deixando o Grêmio. Olha o que ele, aquela vez lá bolado, lá na arena, jogando lá, pegando o companheiro pela camiseta, chacoalhando ali quando É. errava no lance. Uhum. É um dos personagens do Grêmio que não tá deixando o Grêmio ficar fora do G4. Sim, ele é um dos É melhores um, jogadores da Série B, né? eu ac- A mídia tem batido muito nisso e é verdade, né? Ele é talvez. É porque é aquela coisa, né? O cara é zagueiro, às vezes parece que ele não aparece tanto, sim, mas se tu pegar assim como qualidade, ele é um dos grandes jogadores da Série B. eu acredito se o Grêmio não tivesse no elenco Diego Souza e Jeromel, o Grêmio não estaria no G4. É uma boa tese. É uma boa tese. Essa daí. E aí, Vitor, do Grêmio, então, É, o vamos Grêmio ficar na aí expectativa temos como é poucos que fatos, porque o Grêmio é só a sexta e o último jogo foi só a terça, então tá. sim. Mas Agora a expectativa é como é que vai ser o Grêmio fora de casa, né? O é, retorno aí é uma chance de melhorar. O retorno no Grêmio, eu digo, é uma chance do Grêmio melhorar seu futebol fora da arena. eu acho que é um jogo que. E esse contra o Guarani é um jogo perfeito pelo tempo de trabalho e pela condição do adversário, do Grêmio quebrar essa escrita e começar a fazer 3 pontos fora de casa. Esse é o meu Sim, destaque do Grêmio, assim. isso daí. Concordo contigo. Tá hora de fazer realmente 3 pontos fora de casa. Isso aí. Bom, então vamos encaminhando aqui, né? Vamos falar dos gaúchos na série C e D. Tivemos na série C, nessa rodada, o Ipiranga ganhou do Mirassol no Colosso da Lagoa e agora Finalmente, uma vitória tá, do tá em, Ipiranga. tá em 12º, né? Faltando aí, deixa eu ver aqui, faltando 2 rodadas? 2 rodadas para o fim. Tem chance ainda o Ipiranga, se ganhar as duas, pode ir ainda a 28 pontos. O oitavo hoje tem 25, então não tá eliminado ainda o Ipiranga, apesar que a gente esperava mais do Ipiranga, né? E o Sim, São José perdeu para o Figueirense no Orlando Scarpelli por 3-2 e tá em um nono, jogo equilibrado. tá um ponto à frente do Ipiranga e também tem chance de classificação. Lembrando que Sim, se classificam os 8 primeiros, né? E sim, isso mesmo. então, faltando 2 rodadas, estão vivos. Não estão dentro dos classificados, mas estão vivos. Isso daí que é o bom aí, deu uma animada na Série C, esse novo modelo aí, agora tá todo mundo vivo ali, até o Brasil de Pelotas ali, que perdeu ontem, mas tá vivo para sair para não cair pra Série D, né? Sim, claro, agora só um milagre salva o Brasil de Sim. Pelotas, porque o Brasil de Pelotas é o último com 14 pontos e pode ir no máximo a 20. E o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 19. Então, É, assim, ficou feia a coisa. se existe um milagre no futebol, agora é o momento só um milagre para salvar o Brasil de Pelotas. É, É uma então, pena, né? uma pena, né? Aquela nossa previsão lá que a gente tinha falado, né, de 5 gaúchos na Série C em 2023 já tá indo pro ralo, né? Já foi pro ralo, O porque nosso o Brasil de Pelotas está perto de cair e o e Aimoré foi eliminado pela Portuguesa do Rio de Janeiro nos pênaltis dentro de casa na Série D, tá de fora das oitavas. Tinha ganhado o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 1-0 e perdeu por 1-0 em casa no Cristo Rei e ah, perdeu por 4-3 nos pênaltis e tá fora. Infelizmente, o Aimoré não participa mais, mas temos a boa notícia do Caxias, que tinha empatado em 1-1 com o Oeste fora de casa, na Arena Barueri, empatou de novo no Centenário em 1-1 e levou nos pênaltis por 6-5. Tá na. foi pegado. Tem até uma foto que hoje foi destaque de um senhor emocionado na tela na hora dos pênaltis. Ah, Foi a emoção do jogo. sim. E agora o Caxias pega o Real Noroeste O nas, Caxias tem tudo na, aí para ir é, vai- se o Brasil não conseguir se salvar, temos ainda a chance do do Caxias Caxias se subir para a Série juntar C. ao São José e ao Ipiranga na Série C do ano que vem. Isso mesmo. É isso aí então, Vitor. Passamos a régua então no Passamos a régua em todos os futebol do Rio Grande do gaúchos, Sul. tudo aí, tudo que tinha de Rio Grande do Sul a gente falou. E é isso aí. Tem mais algum destaque, Vitor?
Eu só destaco, o meu destaque é em relação ao futebol lá do Juventude. O Juventude tem que parar de falar que perdeu para os detalhes e assumir a responsabilidade que está errando bastante dentro de campo. Então eu vou fazer um destaque pro Inter, então, né? Festejar essa nova fase do Inter. Eu vou parabenizar, eu acho que a gente critica, mas quando acerta a gente tem que falar. Eu acho que Sim. a diretoria do Inter mostrou que aprendeu com erros que cometeu. Não há, não há discordância quanto a que foram cometidos equívocos, mas parece que agora o Inter está entrando num novo período e retomando um rumo de bons resultados. A gente não sabe se vai ser campeão de alguma coisa, mas tu nota que o Inter evoluiu como clube como um todo, assim, retomou o rumo do bom Inter de outros tempos, né? E eu Sim. acho que isso Sabe, merece um parabéns. concordo contigo. Sabe quem é que vai te responder isso? O futuro, É, o tempo. O o tempo tempo, vai te responder. tempo, é isso aí. Com essa reflexão filosófica, temporal, enigmática, a É o gente, tempo. a gente encerra então o podcast Futebol Agora desta segunda-feira. Lembrando que, agradecendo a sua audiência mais uma vez, lembrando que o portal Agora RS não cobre só futebol. Nós estamos também na área da política, da economia, do tempo, do trânsito, do cotidiano. Tudo que diz respeito aos gaúchos, de modo geral, nós estamos atentos e trazemos para você de forma gratuita. Nós também estamos nas redes sociais, em todas as mais acessadas, não só o portal, mas também jornalistas, né? O Vitor é bem presente no Twitter, né, Vitor? Ó, o meu Twitter é Vitor_A Pereira. E o teu? Meu é @Victor Caprioli, sempre lá. E é isso. Agradecemos mais uma vez a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.